Tudo bem, deixa eu te explicar a situação do Luan, certo? Então, o que é que acontece? Deixa eu começar pelos sisos superiores, porque eles são mais tranquilos da gente planejar a remoção e da gente fazer o procedimento. Por que é que os sisos superiores eles incomodam? Observe aqui o seguinte: aqui é a linha do ramo da mandíbula, certo? Então, aqui onde eu passei em azul seria o osso e aqui em vermelho já é a gengiva. Então, o que é que está acontecendo? O dente de cima, o siso superior, ele tá com essa coroa aqui bem em cima da gengiva. Esse aqui é o do lado direito, no caso. No caso, a coroa está aqui e a gengiva está aqui, ou seja, o siso superior ele fica esmagando a gengiva toda vez que o paciente morde. Então isso começa a causar um desconforto nessa região e às vezes começa a inflamar e às vezes, como fica a gengiva muito enrugada, entra comida, inflama e é um transtorno para o paciente. Então assim, o siso superior, por ele estar na maxila, que é um osso mais poroso, né? O osso da maxila ele parece como se fosse um coral da praia, uma concha do mar, porque ele é todo furadinho, né? Então é um procedimento mais tranquilo de fazer. E ele geralmente tem as raízes que são fusionadas. Então, assim, os sisos superiores, eles sempre que o paciente não tem contato com os inferiores, tá certo que no caso aqui é o caso do Luan, que o dente ele tá mordendo a gengiva, então ele não tá usando para nada esse dente. Então a gente sempre indica fazer a remoção dele. O procedimento é mais tranquilo. Por quê? Aqui ao redor não passa nada, não passa nervo, não passa artéria, não passa nada que seja digno de nota, que a gente precise se preocupar muito. E como eu falei, o osso é um osso mais esponjoso, então não é muito complicado em relação a fazer força, né? Em relação a risco de fratura da raiz também. É um dente que por via de regra ele sai inteiro, certo? Em relação ao inferior, a coisa muda um pouco, né? O que é que acontece aqui no siso inferior? A gengiva, ela tá mais ou menos aqui nesse local. Então, muitas vezes o dente ele não nasceu por completo, o dente fica exposto ao alimento e como a gengiva aqui está crescida, às vezes o alimento começa a entrar entre o dente e a gengiva começa a inflamar e o paciente não consegue escovar, não consegue passar o fio dental. Então assim, a primeira indicação de remoção do siso inferior é a questão da higiene do paciente, que ela está comprometida se ele tiver nessa situação, certo? Qual é a segunda indicação? Primeiro, essa região daqui, muitas vezes o paciente não consegue higienizar, justamente pelo que eu falei, pelo fato da gengiva muitas vezes ficar cobrindo o dente ou não permitindo a correta higienização. Então o paciente acaba se prejudicando tanto no último dente, que é o 48, como no 47, que é o penúltimo do Luan. Então o segundo motivo seria para permitir a higienização do próprio dente e do dente vizinho. Qual seria o terceiro motivo para tirar esse dente? Primeiro, o que é que a gente entende? Todo dente que ele está sem espaço, ou incluso, ou impactado, ele começa a gerar um processo de osteólise aqui na região da mandíbula, né? Então você vê que aqui no fim dele já está como se fosse escurecido. Por quê? Porque esse dente ele não tem espaço, então ele começa a imprensar o osso da mandíbula e gerar aqui um processo inflamatório. Entendeu? Essa osteólise, ela também é causada por causa do capuz. Quando a gente é lá criancinha, o dente ele vem dentro de uma semente. Então esse capuz coronário, quando ele não sai todo, ele começa a gerar esse processo inflamatório. E qual é a repercussão disso? Ele tem indícios que pode acabar gerando tumores benignos. Então assim, todo dente, incluso o impactado, ele tem que ser removido para diminuir o risco do paciente ter tumor. Ok. O que eu tinha falado sobre o caso do Luan? Que como ele está em crescimento, então essas raízes, às vezes, elas ainda estão em formação. Então o que a gente tem que prestar atenção aqui? Diferente do dente de cima, o dente de baixo, ele está próximo do canal mandibular. Que não sei se você consegue ver uma linha branca aqui. Aqui é o canal mandibular, ou seja, a parte da mandíbula que passa o nervo mandibular aqui dentro e uma artéria bem fininha. Esse nervo ele é responsável pela sensibilidade da mandíbula. Ou seja, qual é o risco que tem aqui de a gente não planejar essa cirurgia do jeito certo, da gente não investigar direitinho? É que a raiz
ela esteja em contato direto com esse nervo que passa aqui, certo? E durante o procedimento haja algum tipo de contato ou lesão desse nervo e o Luan apresenta o que a gente chama de parestesia. O que é parestesia? É como se fosse a continuidade da sensação da anestesia. Entendeu? Ou seja, a gente anestesiar o Luan, ele ficar anestesiado e aí depois do procedimento isso persistir, né? O que é que a gente entende? Geralmente os procedimentos de extração de terceiro molar, eles apresentam uma parestesia transitória, a depender da posição da raiz, certo? Mas comigo, nunca aconteceu, entendeu? Mas a gente sabe que existe esse risco. Então, no caso do Luan, como essas raízes ainda podem estar em formação, em crescimento, seria interessante a gente pedir uma tomografia, certo? Dessa região, para a gente avaliar isso, entendeu? Para a gente avaliar como é que está a situação real daqui. Porque com a panorâmica, o que é que eu sei? Olha, tem duas raízes aqui e eu sei que aqui passa o canal. Mas o que é que eu não sei? Se a raiz ela tá na frente do canal, se ela tá atrás, como se fosse passando por trás, ou se o canal passa aqui no meio delas duas, isso aqui eu não sei. Com a tomografia eu vou conseguir avaliar melhor, entendeu? Aquele dente outro lá era o dente direito. Nesse caso aqui é o dente esquerdo. Então o que é que a gente vê? Ele já está um pouco mais abaixo do que o vizinho. Ou seja, ele estando mais baixo, ele está mais próximo do nervo. Então também seria indicado a gente fazer uma tomografia dessa região daqui, para a gente avaliar essa relação. E outra coisa, diferente do dente de cima, que eu falei que o osso era como se fosse um osso esponjoso, né? E perfurado, esse osso aqui da mandíbula é um osso muito duro, é um osso de canela, como a gente costuma chamar. Então esse procedimento ele requer um cuidado a mais, ele requer às vezes que a gente remova um pouquinho desse osso para ter espaço para o dente sair. Às vezes a gente precisa dividir esse dente no meio para primeiro sair uma raiz e depois sair a outra. Então assim, é um procedimento delicado que requer planejamento e requer muita atenção do profissional. Por isso, o que é que eu vou fazer? Eu já mandei essa radiografia para o especialista, para o buco, e eu só confirmei a necessidade da gente pedir a tomografia. Mas assim, como é um caso eletivo que não tem urgência de fazer agora, eu acho que seria interessante a gente fazer a tomografia, planejar o procedimento e aí a gente dá início a marcar a data de fazer, certo?